Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia mundial e, por isso, os nossos cultos estão suspensos e as atividades da nossa igreja também estão suspensas. Mas isso não significa dizer que a palavra de Deus está suspensa, né? Buscar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus. E por isso, a partir de hoje, começaremos a meditação na palavra de Deus, tendo pregação às 9 horas da manhã de todo domingo e às 19 horas da noite também do domingo, ok? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. Leremos alguns versos. Diz o texto: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu servo: Eis que aí está Elias. Pule para o verso 15. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pela tua grandeza e pela tua fidelidade. Nós te pedimos, Pai, neste momento, que abra o nosso coração, que nós possamos compreender a tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Estamos vivendo, Senhor, situações tão difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda-nos aqui, guarda os meus irmãos que nesse momento estão em casa, no trabalho, seja onde eles estiverem agora, nesse período de quarentena, esteja sustentando-os, guardando e livrando-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Israel estava passando pelo juízo de Deus. Se nós olharmos para o capítulo 17, nós vamos ver logo do início que Deus levantou Elias para trazer esse juízo, para apresentar esse juízo da parte de Deus, que por alguns anos, isso ocorreu por 3 anos, a chuva cessaria. Não cairia nem orvalho, nem chuva sobre Israel. E Elias foi levantado por Deus com o propósito de anunciar a vontade dele. Tiago, no capítulo 5, do verso 17 a 18, ele também apresenta e fala um pouco sobre o profeta Elias. Ele vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando nós pensamos nesse texto, por vezes nós somos tentados a ter uma má interpretação da oração de Elias. Poxa, como que Elias orou de forma incessante, como diz o texto, para que não chovesse, né? Mas Elias, ao orar e pedir a Deus para que não chovesse, ele estava pedindo a Deus que Deus entrasse com o seu juízo, cumprisse o seu juízo, né? E para nós pode soar como uma oração esquisita ou parecer que Elias não pensou nos irmãos, mas não é isso. Ele está pedindo a Deus que o Senhor cumpra o juízo que o próprio Deus já havia declarado em Levítico, capítulo 26, 18 e 19, em Deuteronômio 11, 16, 17. Se você olhar o texto de Deuteronômio, capítulo 11, você vai ver Deus dizendo isso. Olhe comigo versos 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Deus já havia prometido que se o povo se desviasse, o povo começasse a se distanciar do teu querer, da sua palavra, ele traria juízo. E o pecado que o povo de Israel estava imerso, o pecado que o próprio Acabe estava imerso, era o pecado da idolatria. Ele junto com a sua esposa Jezabel, que era uma bruxa, eles cultuavam a Baal, cultuavam a Astarote, deuses que eles chamavam da fertilidade. Então eles estavam distantes do caminho do Senhor. E Deus então traz um juízo sobre Israel, um juízo sobre a vida de Acabe. Então Elias, ao orar pedindo para que Deus cessasse a chuva, ele não estava com uma oração egoísta ou não pensando nos seus irmãos. Pelo contrário, ele estava pedindo para que Deus cumprisse a sua palavra. Então aqui nós temos uma lição que nós podemos tirar. A seca ali para Israel nos prova uma coisa e provou uma coisa para Israel. Provou que Baal, o Deus que Acabe estava servindo, que Jezabel estava servindo, de nada podia fazer, de nada ele não tinha condições, divinas, poderes, ele não tinha nada que pudesse fazer pelo povo, mas o único que tem poder para trazer graça, trazer sustento, para trazer alimento, para sustentar o povo, é o Deus dos exércitos. Só Deus é poderoso para sustentar a terra e os seus habitantes em qualquer situação. Essa é a primeira lição. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem guarda a terra, é Deus que sustenta a nossa casa, é Deus que nos sustenta mesmo passando por situações de calamidades, de pandemia, de situações mais controversas. É o Senhor que sustenta todas as coisas. E a fome, meus irmãos, era extrema aqui. O versículo 2 vai nos dizer isso. A fome era extrema em Samaria. Era extrema. O cenário nacional de Israel era caótico e de muita fome. E Deus apresenta este cenário, assim eu creio, a Acabe, a nação de Israel, como uma oportunidade de arrependimento. Afinal, Acabe, ele foi a causa desse juízo nacional que veio trazer fome, peso para a nação.
e se ele se arrependesse, a chuva viria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade e em amor pelo seu povo, ele usa Elias mais uma vez e diz que traria chuva. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 18, você vai ver veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, e dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O mesmo Deus que trouxe o juízo é o mesmo Deus que agora está agindo com misericórdia. É o Deus que abre a ferida e é o Deus que sara a ferida. É o Deus que disciplina, é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que dá oportunidade ao seu povo para se arrepender, é o Deus que sustenta o povo. E agora Deus resolve agir com misericórdia, dizendo que trará chuva. Então se apresenta a Acabe, diz Deus a Elias: porque darei chuva sobre a terra. E o que me chama a atenção é que no meio dessa história, além de Elias e Acabe como protagonista, também aparece um homem que era mordomo do palácio real, aparece Obadias. Se você olhar a partir do versículo 3, Acabe chama um homem que era mordomo, e chama Obadias para o ajudar, para poder resolver algumas causas, alguns problemas que estavam acontecendo com a nação. Mas o que me chama a atenção no texto é que Obadias, ele era homem que temia muito ao Senhor. Ele temia Deus, ele confiava em Deus, ele servia a Deus, ele caminhava para Deus e ele obedecia a Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, já saindo da minha introdução, agora que você conhece todo o contexto, é que nós precisamos conservar a nossa piedade. Mesmo em cenários difíceis, mesmo em cenários controversos, mesmo em cenários como estamos vivendo hoje, de forma bastante caótica, precisamos ter a nossa vida conservada em piedade. O versículo 3 vai nos dizer que Obadias, esse mordomo, temia muito ao Senhor, mesmo diante da fome, mesmo diante da mal administração de Acabe, mesmo diante da perseguição da bruxa Jezabel, Obadias guardou a sua piedade. O doutor Russell Shedd, já falecido, ele disse uma coisa que é verdade: Deus preservará seus filhos até mesmo em ambientes caóticos e pecaminosos. E quando ele cita isso, eu lembro do que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, se você puder acompanhar comigo, quando Jesus, ele nos orienta, ele nos instrui a ser sal da terra e luz do mundo. Nesse cenário caótico, nesse cenário difícil, debaixo da má administração de Acabe, ali numa sociedade que estava imerso ao pecado, imerso à idolatria, Obadias temia Deus e cumpriu os propósitos de Deus, e assim o Senhor nos chama hoje como Obadias, a ter uma piedade conservada no Senhor, a ser sal da terra. Olha o versículo 13 de Mateus 5, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa, e assim é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você na sua casa, ouvindo essa pregação, você tem a oportunidade de se render aos pés do Senhor, compartilhar essa mensagem, levar o Evangelho. Mas pastor, nós estamos em quarentena, nós estamos aqui, mas louvado seja Deus pela tecnologia.
que nós podemos atingir a outros, conversar com outro, meditar com outro, faz uma videoconferência com alguém, manda um áudio para alguém, seja um instrumento de Deus, guarde o povo, sustenta na palavra de Deus, seja sal, seja luz, seja como Obadias aqui o foi. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podemos estar em quarentena, podemos estar vivendo em situação caótica, mas o Senhor dá-nos a oportunidade, como igreja, na nossa casa, como homens e mulheres, de ser sal, de ser luz e glorificar o nome dEle, inclusive dentro da nossa casa. Obadias, ele tinha um coração piedoso. Voltando ao texto, 1 Reis, capítulo 14, verso 3 e 4, tinha um coração piedoso e tendo como essência o amor ao próximo. Porque a primeira coisa que Obadias foi fazer, mesmo debaixo de um governo pagão, ele foi guardar os seus, foi proteger os seus. Ele não deixou de ser luz para os seus. Olha o que diz o versículo 4. Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas. Ela perseguiu os profetas, ela queria exterminar os profetas. Somente os profetas de Baal teriam vez, segundo a visão de Acabe e de Jezabel. Mas para o homem de Deus chamado Obadias, ele toma posse, ele entende qual é a sua missão como sal e luz, como homem piedoso, como homem que teme a Deus, como homem que depende de Deus. Ele vai até os seus irmãos, toma 100 profetas e de 50 em 50 os esconde numa cova, e não só faz isso, não só esconde, mas sustenta. Eu creio que a gente precisa pensar em algumas coisas em relação a essa atitude de Obadias. Obadias, ele proveu água e pão para os necessitados. Nessa situação que nós estamos vivendo, esses dias eu recebi, eu acho que foi ontem, eu recebi uma imagem de pessoas indo ao supermercado, e nesse cenário muitas pessoas entram em total desespero, pegando um carrinho e enchendo de um monte de coisa, sem pensar em ninguém, pensando só no próprio umbigo, sem pensar na necessidade do outro, entrando em um estado de que não confia, em que não depende, em que está perdido, e de fato está. Mas quando eu olho para Obadias, ele divide o pão, Obadias, ele divide a água. Ele poderia pensar só nele. O negócio está feio. O negócio não está feio só para o povo. A questão está feia, inclusive, aqui para o palácio, a ponto que Acabe chama Obadias para procurar erva para alimentar os cavalos, para alimentar os animais. Que Acabe está mais preocupado com os animais do que com o povo. Então o negócio estava feio também para o palácio. Mas Obadias, ele é tomado de um senso e ele pensa no outro. E eu creio que nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, ser o verdadeiro mordomo. O mordomo que Jesus chamou, o mordomo fiel e prudente. Lucas capítulo 12, olha o que Jesus diz lá no versículo 35 ao 48, ele vai ensinar exatamente isso, sobre o que é ser o verdadeiro mordomo, o verdadeiro homem de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que é servo de Deus. Eu convido você a depois a ler esse texto. E nós aqui, como lição, como Obadias o fez, temendo a Deus, preocupado com os seus, nós precisamos orar pela nossa nação, precisamos lembrar daqueles que carecem da ajuda, da água, do pão, que estão nos hospitais, que estão nos leitos. Precisamos orar, precisamos agir,
Precisamos, por exemplo, estar aqui gravando uma pregação para chegar a essas pessoas. Não podemos temer, devemos sim respeitar as autoridades, mas acima de tudo cumprir o nosso papel como cristão, de ser sal, de ser luz e de amar ao outro. Creia, meu irmão, no poder de Deus. Haja como um crente fiel, que se necessário for, que se preciso for passar apertos, nós estaremos dispostos a ajudar o povo e caminhar com cada um deles. O meu segundo ponto aqui é que Deus sustenta o seu povo. Deus sustentou Obadias. Ele compartilhou o pão e a água e ele teve o sustento. Deus a todo tempo está sustentando os seus. Deus sustenta. Nós vemos isso na vida de Israel a todo tempo. Se você olhar toda a trajetória do Êxodo, você vai ver Deus sustentando o maná, a nuvem, a sandália, a tocha, todas as coisas nós vemos Deus sustentando, Deus abrindo o mar, Deus mandando o alimento. Quando nós chegamos aqui mesmo na vida de Elias, Deus manda Elias para o deserto, falta água. Depois Deus manda Elias para Sarepta, e aí falta comida. E na casa da viúva, lá em Sarepta, Deus sustenta e faz o milagre, ou seja, é Deus a todo tempo sustentando, aprovando para nós que Ele é o Deus sustentador, que Ele é o Deus provedor e que nós devemos confiar nesse Deus. Ele sustentou Obadias, Ele tem nos sustentado e Ele nos sustentará durante toda essa situação, durante todo este vento que estamos vivendo como nação, que estamos vivendo aqui, a igreja brasileira está vivendo nesse cenário atual. Deus nos sustentará, Ele é o nosso socorro bem presente, diz o Salmo 46, na hora da angústia. Confie nisso. E o meu terceiro e último ponto, para chegarmos ao final dessa mensagem, é que, meus irmãos, o pecado, ele destrói o homem. O pecado, ele aniquila o homem. O pecado, ele faz o homem perder o senso, a direção, o caminho. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver que Acabe estava preocupado com ele mesmo, porque a preocupação dele era achar erva para os cavalos, mulos, para os seus animais. A preocupação dele como líder espiritual e líder nacional ali de Israel não era para com o povo, mas era para com ele mesmo, para com o umbigo dele. E é isso que o pecado faz. Acabe estava imerso na idolatria. Acabe se distanciou dos caminhos do Senhor. E ele estava mais preocupado com ele. E o pecado, ele faz isso. O pecado, ele tira-nos do alvo. O pecado, ele leva-nos a não reconhecer que o problema está em nós. E, consequentemente, quando não reconhecemos que o problema está em nós, queremos culpar o outro. A culpa é do outro. A culpa é dele, mas a culpa nunca é minha, a ponto que quando ele se encontra com Elias este que profetizou, Elias esse que orou, Elias esse que trouxe a palavra de Deus, ele chama Elias, se você olhar no versículo 17, de perturbador de Israel. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Perturbador aqui, você pode traduzir pela palavra feiticeiro. Acabe estava dizendo isso para Elias: Elias, você é um feiticeiro. E como você é um feiticeiro, para esse teu feitiço acabar, eu preciso te matar. É isso aqui que está acontecendo. Esse é o cenário histórico, principalmente de quem seguia Baal, que cria nessas coisas. Ele estava chamando Elias de feiticeiro. Mas Elias, usado por Deus,
ele responde à altura e responde à luz da palavra de Deus, à luz dos estatutos de Deus, que o problema não era ele, o problema era Acabe, o problema era o pecado. E Elias vai dizer para Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, eu não sou feiticeiro, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. A questão aqui, meus irmãos, é o pecado, o distanciamento dos mandamentos e a crença errônea. Acabe não conseguia reconhecer seus erros e as suas fragilidades. E eu creio que nesse momento que estamos vivendo é um momento mais do que propício para nós pensarmos nessas coisas, pensarmos em quem nós somos, pensarmos da nossa origem. Paulo vai nos ensinar em Efésios, escrevendo aos Romanos, Cristo Jesus vai nos ensinar isso em João 8, 9 e 10, que nós somos pecadores, nascemos em pecado, nós somos escravos do pecado. O pecado, ele cega os nossos olhos. O pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado, quando entrou na humanidade, ele deixou o homem totalmente fragilizado, distante de Deus. E nós, urgentemente, precisamos reconhecer o quão perdidos estamos sem Deus. O problema não era Elias. O problema aqui era Acabe, porque ele não reconhecia o seu pecado, ele não reconhecia a necessidade de que ele precisava de salvação, que ele precisava se arrepender. Irmão e irmã que me ouve, precisamos orar pela nação brasileira, precisamos orar por libertação dos povos, precisamos urgentemente nos render a Deus em arrependimento e crer no seu agir, crer no sacrifício de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou por nós, Ele se entregou por você. Nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, estávamos como Acabe, pensando só no nosso umbigo. Mas Cristo nos mostrou um caminho que é verdadeiro, que é o único, que é real. Ele vai dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E nós temos uma certeza. Existe uma promessa em 2 Crônicas 7,14. Mas, pastor, não está no Antigo Testamento? Essa promessa não é só para Israel? Eu não creio que seja só para Israel. Eu creio que seja para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Porque o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento apontam para uma pessoa, Cristo Jesus. E o cronista ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos orar. Precisamos nos arrepender como igreja, a igreja brasileira, precisamos nos render, porque essa promessa aponta para Cristo Jesus e Ele é fiel para nos sustentar, para nos guardar e para sarar a nossa terra. E em breve estaremos todos reunidos na Nova Jerusalém. E aqui eu encerro com algumas aplicações. Irmãos, Elias orou para que a vontade de Deus seja feita e foi feita. Elias orou para que não chovesse e Elias orou para que chovesse. Elias orou para que o juízo de Deus viesse e Elias orou para que a misericórdia de Deus viesse. Deus age com juízo e Deus também age com misericórdia. Conserve a sua vida em piedade no Senhor, seja luz, seja sal, mesmo nessa situação caótica, assim como Abadias o foi.
Use, por exemplo, as suas redes sociais para apresentar aquele que salva e liberta o homem, aquele que está acima de toda a pandemia, aquele que está acima de toda a calamidade, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o príncipe do exército do Senhor, esse príncipe que a todo tempo se apresentou a Israel e que se apresenta para nós hoje, que é Cristo Jesus, aquele que sustenta os seus profetas. E por fim, meus irmãos, Cristo veio para nos libertar do pecado. Pecado este que destrói, que desvirtua o homem, mas nele nós temos vida, nele somos alimentados, ele é o pão da vida e nele podemos caminhar, nos mover e viver. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pela tua fidelidade. Nós queremos nos render à tua palavra. Perdoa, Senhor, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Te entregamos a nossa vida. Queremos ser sal e queremos ser luz. Que nesse momento que estamos vivendo, possamos olhar para dentro de nós. Nós não queremos, ó Pai, agir como Acabe estava agindo. Nós queremos agir como Obadias agiu. Queremos obedecer a tua palavra, ser sal. Podemos estar por um tempo em quarentena nas nossas casas, mas das nossas casas queremos glorificar o teu nome. E muitos verão, e muitos virão, porque verão que o Senhor é o Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.